Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta terça-feira, a quarta semana da Páscoa. Comecemos o nosso dia fazendo contato com o divino que nos habita. E este contato é feito por meio da sua respiração consciente. Respire consciente e sinta você se conectando com este Deus que te habita, com este Deus que não escolheu um céu lá fora, um lugar fora de nós, mas o Deus que escolheu um céu que está dentro de mim. É neste céu que eu preciso toda manhã e todos os momentos da minha vida me conectar. E o meio pedagógico de se conectar com este céu passa pela nossa respiração consciente. Use a sua respiração. Infelizmente, a maioria das pessoas usam apenas 5% da capacidade pulmonar. Ou seja, nós usamos apenas 5% de toda a capacidade que nós temos de respirar. Usamos muito mal os nossos pulmões. E se usamos muito mal os nossos pulmões, por que nós temos tantas doenças pulmonares? É porque se nós não usamos os nossos pulmões, eles ficam fragilizados. Quando você não dá utilidade a um membro do seu corpo, ele atrofia. É o que acontece com o nosso pulmão. Se você não usa o seu pulmão de forma consciente e madura, ele simplesmente se atrofia. E algumas pessoas têm doenças pulmonares e dizem: eu nunca fumei na vida, não precisa fumar. Se você não usa este seu pulmão, você está dando a ele a mesma doença daqueles que fumam. Ou seja, está fragilizando, deixando sem utilidade os seus pulmões. Por isso, use bem os seus pulmões. À medida que você se conecta com você mesmo, respirando conscientemente, você está dando utilidade aos seus pulmões e ainda os pulmões está sendo esse caminho que te leva ao encontro com o divino que te habita, Deus mesmo. Por isso, respire e reze respirando. O evangelho que nos dá hoje a igreja é o evangelho de João, capítulo 10, versículos 22 ao 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhe a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus é muito claro nas suas diretivas. Aqui, ele nos coloca pontos muito afirmativos a seu respeito. Jesus está em Jerusalém, ali naquela celebração que se fazia
da dedicação do templo, depois da reforma do templo. Então sempre anualmente, geralmente no mês de dezembro, se voltava em Jerusalém para promover esta festa em dedicação ao templo de Jerusalém. Ali está Jesus, e é ali que ele é questionado pelos judeus, que vive não no mundo de Jesus, ou seja, da espiritualidade, da conexão com o Pai, com o céu, mas vive no mundo da racionalidade, no mundo do banalismo, do que simplesmente não aceitar alguém que, entre aspas, venha competir. Por isso eles questionam Jesus: até quando nos deixará em dúvida? Se és o Messias, diz-nos abertamente. Eles sabiam que Jesus era o Messias, mas custava demais admiti-los. Por isso eles preferem questionar Jesus. Questionar para tentar pô-lo em prova, questionar para tentar fazer Jesus ficar em situações difíceis diante dos seus. Só que Jesus em nenhum momento fica em situação difícil. Pelo contrário, Jesus sempre vai dar respostas à altura para os questionamentos dos judeus. E aqui Jesus então diz: já vos disse, mas vós não acreditais. E por que vocês não acreditam de Jesus? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Porque vocês não fazem parte do meu redil. Se vocês fizessem parte do meu redil, vocês já teriam acreditado. Vocês me seguiam, na verdade, está dizendo Jesus. Porque as obras que eu faço do meu Pai, elas dão testemunho de quem eu sou. Jesus, em vários momentos no Evangelho de João, vai falar das obras, das escrituras, dos profetas, que vão dar testemunho dele, Jesus Cristo. Não sou eu que me auto-apresento e que me auto-intitulo. Não, são minhas obras que eu faço em nome do Pai. Elas dão testemunho de quem eu sou. E aí, Jesus traz um tema muito caro, o tema do cuidar das suas ovelhas. E a forma como Jesus trata as suas ovelhas é invejável. É uma forma dócil, carinhosa, de quem quer e quem cuida e não deseja que estas se percam. Diz Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. As minhas ovelhas, eu as conheço e elas me seguem. Elas conhecem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O seguir é consequência de um conhecer. O seguir é consequência de uma intimidade das ovelhas com seu pastor. E Jesus diz: elas me seguem. E prossegue: as minhas ovelhas, eu dou a vida eterna às minhas ovelhas, e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrebatá-la ou arrancá-las de minha mão. Ou seja, Jesus tem um trato ciumento das suas ovelhas, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Ou seja, estão protegidas, porque são amadas, porque elas ouviram minha voz, porque eu as conheço e porque elas me seguem. Estimados irmãos e irmãs, deixemos ser conduzido por esse pastor que dará vida por nós. Deixemos ser conduzido por esse pastor que não permite que suas ovelhas sejam desgarradas, arrancadas de sua mão, mas estão muito bem protegidas, porque são amadas, porque o Pai lhe confiou. Que o Senhor, bom pastor, possa sempre estar junto de nós, e nós estejamos sempre unidos ao pastor para sermos verdadeiros cidadãos do céu.
E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,